Olá, amigos do FNV Esportes, bem-vindo de volta e vamos para mais um Conexão Premier. Hoje nós temos dois convidados e ele é Leandro Silva, Alan Martins. Olá, gente, tudo bem com vocês? Dá um olá para a galera aí. E nós Boa vamos noite. falar então sobre a Premier League, a Copa da Inglaterra e sobre a Champions League. Primeiro vamos lá as notícias então da última rodada aí que aconteceu de sexta, sábado e hoje no domingo. Pode falar em hoje no domingo? E hoje no domingo. Bom, vamos então começar com sexta-feira, que foi Fulham 1 e Leeds 2, com show do Rafinha e do Bamford de novo. O que você fala aí, Alan, sobre essa dupla que tá dando o que falar? Bom, primeiramente, boa noite, Amanda, boa noite, Leandro, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando em mais um podcast Conexão Premier. O Leeds é um dos times mais curiosos e também mais agradáveis de se acompanhar nessa Premier League. Né? O Leeds jogando, você sabe que vai ter gols, né? Você sabe que vai ter um bom espetáculo, porque é um time que joga e deixa jogar. Né? Curiosamente, o Leeds vinha de uma sequência de 3 jogos sem marcar, né? Mas nesse jogo aí aproveitou a fragilidade do Fulham, que rodada a rodada vai se mostrando aí um time muito capaz para ser rebaixado para a Championship da próxima temporada, né? E o Leeds conseguiu aproveitar bem as dificuldades do Fulham. O Fulham também aproveitou a dificuldade do Leeds, que é a bola aérea, conseguiu marcar o seu gol ali de empate. Mas como você bem disse, o Rafinha está num momento muito inspirado, né? Está realmente apresentando um grande futebol, tanto que existem algumas especulações de transferências aí para a próxima temporada, porque é uma equipe que está sendo decisiva para o time do Leeds, né? E o Leeds conseguiu vencer. Infelizmente, o Leeds, por ser um time muito inconstante, é um time apenas de meio de tabela, um time que não aspira muita coisa assim na Premier League, né? Exatamente pela inconstância do time, que consegue marcar muitos gols, mas que também é bastante frágil defensivamente, né? Mas realmente o Bamford ele tem se mostrado um artilheiro efetivo, conseguindo concluir as suas chances, e o brasileiro Rafinha tem sido uma grata surpresa aí nesse time do Leeds, pensando também aí em transferências para outros times maiores aí do futebol inglês ou até mesmo de outras ligas. E quem sabe aí numa futura convocação, uma possibilidade aí de um jogador diferente, né, que a gente não estava acostumado aí numa possível convocação do Tite, porque é um jogador que tem demonstrado uma desenvoltura bem legal aí nesse time do Leeds. E, Leandro, o Fulham é o calo no sapato de muitos jogos aí, que inclusive já deu o que falar, inclusive com o Liverpool. O que você acha? Você acha que o Fulham vai escapar do rebaixamento? Faltam só 10 rodadas para acabar o campeonato inglês. Primeiramente, boa noite, Amanda, boa noite, Alan. Mais um prazer, satisfação estar novamente aqui no Conexão. Falar do Fulham é um pouco complicado porque ele é uma equipe muito oscilante e normalmente equipes que ficam na parte de baixo da tabela com oscilação brigam até o final por uma vaga na elite e normalmente não conseguem essa vaga por tanta oscilação. E o Fulham ele entra bem nesse contexto. Lembrando que o Fulham recentemente conseguiu vencer uma das equipes que está nas quartas de finais da Liga dos Campeões, ou seja, o Fulham recentemente conseguiu vencer uma equipe que está presente entre, em teoria, as oito melhores equipes da Europa, que é o Liverpool, e dentro da casa do Liverpool, entrando naquela estatística de 6 derrotas seguidas da equipe vermelha em Anfield. E aí, na semana seguinte, ele perde para uma equipe que, como bem o Alan destacou, é uma equipe que o Bielsa representa muito bem o Leeds, pelo fato do Leeds ser uma equipe imprevisível. Ou o Leeds empata em 0-0, ou o Leeds proporciona um 3-3. E aí o Fulham tinha tudo para pegar essa fragilidade do Leeds, que não vinha marcando há 3 rodadas, conseguir uma vitória, conseguir, em teoria, ficar pelo menos um dia fora da zona de rebaixamento e dar uma respirada e colocar pressão nos rivais, como Newcastle e Brighton, por exemplo, que iriam se enfrentar no dia seguinte. Mas não, o Fulham, apesar de ter feito um bom primeiro tempo,
não conseguiu em nenhum momento ficar à frente no placar, apesar de ter tido um gol anulado pelo VAR no início da partida. Então, o Fulham é uma equipe que encaminha para a Championship, mais pelo fato de oscilar dentro dos jogos do que propriamente pelo fato da tabela. Lembrando, o Fulham está apenas a 2 pontos atrás do Newcastle. Ou seja, em teoria, uma partida basta para o Fulham sair da zona do rebaixamento. Mas o problema do Fulham é rendimento. É uma equipe que no primeiro tempo está bem, no segundo tempo toma um gol besta como tomou do Rafinha. E até entrando no mérito, para mim, é o melhor brasileiro hoje na Premier League. Não em questão de número, porque em números, até o Firmino e o Lucas Moura superam o Rafinha, mas em questão de rendimento, tanto tático quanto técnico, para mim é o melhor brasileiro hoje na Premier League. E, consequentemente, lógico, com parênteses, em teoria, o Tite vai convocar ele nos próximos meses. Tá, vamos ver se o Tite vai convocar mesmo, né? Porque a gente tem nossas dúvidas, né? De repente aparece uma surpresinha aí, quem sabe, né? Então, voltando agora aqui na rodada, sexta-feira, sábado, aliás, teve o Brighton, né? Que venceu por 3-0 em casa o Newcastle, como você havia dito, que é o turminho ali dos aflitos, né? Que fica naquela de vai ou não vai cair, né? Mas estão ali quase na zona da degola, se segurando para não despencar, né? Depois também teve, pela 18ª rodada, o Aston Villa e o Tottenham, né? Que o Tottenham, enfim, venceu 2-0, né? O Mourinho, pelo menos, ficou mais contente com essa vitória aí de domingo. E hoje também teve um jogão que foi a surpresa do empate no final, nos acréscimos, do West Ham contra o Arsenal. E aí, Alan, o que você achou daquele jogão que teve 2 gols contras e um gol do Lacazette nos acréscimos, no finzinho ali? Bom, realmente, como você disse, Amanda, foi um grande jogo, né, um clássico de Londres ali. Eu não estava acompanhando no início do jogo, né, mas ali pelo aplicativo ali vendo os jogos e me surpreendi quando vi que estava 2-0 para o West Ham e quando olho novamente vejo 3-0 ali, com menos de 30 minutos do primeiro tempo e mesmo colocando na balança que o Arsenal jogou no meio de semana, então de certa forma não estava ali tão concentrado, com foco 100% nesse jogo. Mesmo assim, foi bem surpreendente o placar do primeiro tempo, com uma vantagem muito grande do West Ham. O Arsenal consegue ainda diminuir o placar no finalzinho do primeiro tempo. Esse é um fato que ajuda bastante para que a equipe volte ao jogo e consiga no segundo tempo fazer praticamente uma segunda etapa perfeita para conseguir buscar o resultado, né? O West Ham, que é uma equipe que certamente é a maior e melhor surpresa dessa Premier League, né? Um time que na temporada passada passou muitas dificuldades, e nessa temporada tem mostrado um time muito consistente, um time que consegue defender bem e ofensivamente não deixa a desejar, né? Então realmente foi um jogo bem interessante. Eu discordo da regra do gol contra, né? Principalmente do gol da Lacazette, o primeiro, que ele chuta em direção ao gol e existe um leve desvio ali que acaba acompanhando a bola indo para o gol. Então acredito que aquele gol deveria ser dado para o Lacazette. O segundo não, né? O segundo realmente o zagueiro que acaba finalizando para dentro ali. Então o segundo gol realmente é um gol contra, porque se o zagueiro não bate, a bola não entraria, mas o primeiro, como foi um desvio de uma finalização que ia em direção ao gol, eu daria gol para o Lacazette, mas é um detalhe mínimo que vale realmente o resultado final do jogo, que por fim foi justo, né? Embora às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas o West Ham poderia ter vencido, o Arsenal era para ter vencido porque buscou um empate, então seria aquela vitória heróica, mas acredito que o 3-3 ele resumiu bem o jogo, realmente um jogo que foi muito legal de se assistir aí na tarde de domingo. Quem pôde acompanhar esse jogo com certeza saiu bem satisfeito, porque foi um jogo aberto, um jogo de muitas oportunidades, né? Embora o West Ham tenha levado o empate, em nenhum momento eles se retrancaram, em nenhum momento com a vantagem eles pararam de jogar. Foi muito mérito realmente do Arsenal, que conseguiu frear as boas chances do West Ham e ao mesmo tempo ser efetivo no ataque. Então foi realmente um jogo bem interessante de se acompanhar e mostra
né, que realmente o futebol inglês, a Premier League, é o melhor campeonato do futebol do mundo. E você, Leandro, o que você achou dessa partidaça de domingo, que foi o destaque, porque 3-0, né? Ninguém achou que realmente o Arsenal ia virar. De repente aconteceu esse empate ali. O que você achou dessa partida? Foi disparada a melhor partida desse fim de semana na Inglaterra, não foi nem questão de ser na Premier League, contando todos os jogos até da FA Cup, foi a melhor partida de rendimento, de questões táticas e técnicas desse fim de semana na Inglaterra. E um detalhe bem interessante, né? O jogo vai para o intervalo com 3-1 para o West Ham, e naquele momento o West Ham estava empatado em número de pontos com o Chelsea na briga pela vaga na Champions League. Lembrando, por mais que o Chelsea esteja nas quartas de finais da Champions, em teoria o Chelsea não será campeão europeu. Então o Chelsea ele briga diretamente por uma vaga na Champions League, supondo que ele não será campeão da competição europeia. Então o Chelsea ele precisa muito desse quarto lugar. E o West Ham estava conseguindo deixar os Blues em preocupação, mesmo estando numa fase avançada da competição europeia. Mas o seu maior rival dentro de Londres conseguiu dar uma ajudinha em um segundo tempo muito positivo, né? O Arteta, ele tem esse aspecto. O Arteta, ele é um treinador que ele é muito bom em propor o jogo, mas o Arteta, ele é um treinador muito bom em recuperar partidas. Por mais que o Arsenal comece mal uma partida, ele consegue recuperar. Aconteceu isso na semana passada contra o Olympiacos, onde o Arsenal não fez o bom primeiro tempo, mas no segundo tempo o Arteta, com algumas mudanças, principalmente no setor ofensivo, conseguiu recuperar tanto tecnicamente quanto psicologicamente a equipe londrina, fazendo que o Arsenal fizesse um 3-1 e levasse uma vantagem muito agradável e importante para Londres. Então tem esse aspecto do Arteta, que é um treinador início de carreira, mas já é um treinador que mostra muitos aspectos positivos, até psicologicamente, coisa que normalmente um treinador só consegue atribuir em sua equipe ao longo dos anos de carreira, mas mesmo no seu segundo ano de carreira, o Arteta já consegue fazer isso no Arsenal, isso é muito importante, um técnico que consegue no vestiário recuperar a equipe psicologicamente. Mas falando mais da partida, destaque para o West Ham, do Lingard, né, que era um jogador muito criticado no Manchester United, mas sem o Lingard, o West Ham joga muito aquém do que joga quando o Lingard está em campo, até um golaço que ele fez aí na primeira etapa. Mas um aspecto negativo da equipe mandante é essa questão, que nos últimos 2 jogos a equipe não conseguiu vencer. E lembrando, estamos em reta final de Premier League. É nessa reta final que você precisa mostrar o que realmente você quer. Se você quer uma vaga na Europa League sendo o 5º colocado, ou se você realmente quer surpreender e estar na próxima edição da UEFA Champions League. E nesses últimos 2 jogos, o West Ham mostrou que ele não quer ir para a Liga dos Campeões. Obviamente que ele quer, mas o seu rendimento, principalmente no segundo tempo de hoje, mostra que uma equipe que quer alcançar esse objetivo, que é um objetivo surreal, analisando o início da temporada, você não pode tomar 3 gols após fazer 3. Então tem esse aspecto negativo. E como vai recuperar essa equipe? Porque hoje foi um golpe muito duro, tanto para a equipe quanto para a torcida. Esse fato de você fazer um 3-0, você ir por intervalo com 3-1, tendo a mesma pontuação do 4º colocado, e aí no fim do jogo você vê que ao invés de você conquistar 3 pontos, você acabou perdendo 2 e conquista apenas 1 ponto. E lembrando, que até um assunto que iremos falar ainda nessa edição, mas o Tottenham venceu, e o Tottenham deu uma encostada no West Ham e, consequentemente, no Chelsea. Então, o West Ham, que aparentemente não tinha nenhum clube forte para brigar ao lado dele por essa 4ª vaga, agora tem um clube que é maior que o West Ham, tem mais nomes que o West Ham e tem uma qualidade maior que o West Ham, que é o Tottenham. Peraí, gente, vou falar para o povo falar mais baixo aqui, que eles estão gritando. Aldair, fala baixo, vocês estão falando muito. Bom, agora vamos falar então de Copa da Liga Inglesa. E eu tenho que cutucar o meu amigo Alan, né? Que ele é Saints. Ganhou de 3-0, né? De um concorrente lá, né? Da Championship, que já foi na temporada anterior, esteve, né? Na Premier League, mas infelizmente caiu. Alan, foi uma vitória basicamente previsível?
Bom, deixa eu ajeitar a câmera aqui. De certa forma, sim. Não totalmente, porque o Southampton, como eu já disse aqui em outras edições, tentando explicar um pouquinho sobre esse time desconhecido, né? E eu trazendo um pouquinho das histórias aí do Saints. É uma equipe que tem muita qualidade, porém que sofreu bastante aí nos últimos meses, nos últimos momentos por conta de Covid, lesões, muitos desfalques. O time caiu bastante de rendimento aí, principalmente na Premier League, né? E eu até pude ter a oportunidade também de acompanhar um pouquinho o pré-jogo, porque eu escrevi sobre ele, então eu estava conectado nas informações. Era um Southampton que ia para esse jogo em uma fase de descenso, né, na Premier League, uma fase de muita dificuldade. Nos últimos 11 jogos tinha perdido 9, realmente o time muito mal, sofrendo demais em muitas partidas. E o Bournemouth é uma equipe que está ali brigando para conseguir chegar ali na parte dos playoffs na Championship, para tentar voltar à elite do futebol inglês, tentar voltar à Premier League, como você bem disse. O Bournemouth, ele jogou a Premier League na temporada passada e acabou sendo rebaixado. Então, por ser um confronto de Premier League e Championship, é claro que o Southampton ele tinha essa obrigação de passar, né, de conseguir um bom resultado e ir adiante. Porém, a situação, as fases das equipes, de certa forma, davam um pouco de uma nivelada no jogo, né? Mas, na verdade, o resultado final, ele realmente demonstrou que o Southampton ele tem um nível maior, né? O Southampton contou aí com a estrela do Redmond, que é um jogador que também estava aí um bom tempo afastado e tem voltado recentemente ao time. E ele fez 2 gols, no outro gol ele deu passe, no fim deu 3-0 para o Southampton, que chega aí numa semifinal de FA Cup, né, diante de outros 3 gigantes, né, que a gente vai falar mais aí como ficou essa fase final aí da Championship, da FA Cup, mas é isso. O Southampton é um time que tem qualidade para fazer mais, tem sofrido muito com lesões, com diversos desfalques, mas é um time que ainda mais nessa competição que é jogo único, aquela coisa de você estar num dia inspirado, os Saints aí chegam fortes aí nessa semifinal para enfrentar o Leicester, né? E possivelmente chegar à final aí e tentar conquistar um título que seria bem legal aqui para esse vosso comentarista. E ainda pelas quartas. E, Leandro, o que você diz do Everton ser derrotado em casa pelo City? Lembrando que o Everton, dentro da Premier League, né, aí é uma estatística na Liga, mas é uma estatística que ela é válida pelo fato do número de jogos, o Everton é o 16º clube com mais derrotas dentro de casa na Premier League, ou seja, um clube que é o 16º em casa, no Goodson Park, de rendimento, isso mostra uma questão muito negativa dentro da temporada. E ao analisar anteriormente em um pré-jogo, analisando City e Everton, tínhamos a melhor equipe inglesa contra uma equipe que em casa não consegue vencer. E aí, teoricamente, a vitória do City seria algo mais plausível e até um favoritismo aí para o time do Guardiola. O primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado, um jogo em que o Ancelotti ele mudou a postura do Everton. O Everton que é uma equipe muito ofensiva e até por isso essas questões de não conseguir vencer em casa, porque o Everton realmente ele se entrega ofensivamente, principalmente nos primeiros minutos, e aí a equipe visitante se retrai e acaba pegando vacilos defensivos do adversário e acaba fazendo gol, como o Burnley fez muito bem na semana passada ao vencer a equipe. Mas, dessa vez, inteligentemente por parte do italiano, o Everton veio com uma postura muito defensiva, até o Ancelotti voltando aos tempos de Milan, com 2 linhas de 4, mas aqueles 4 jogadores que se dedicavam especificamente para defender, poucas abdicações de contra-ataque, ou seja, poucas propostas ofensivas. O Everton entrou no primeiro tempo realmente para se defender e não tomar nenhum gol. E aí o City teve posse de bola, o City teve mais controle do jogo, mas poucas oportunidades. E aí no segundo tempo, mesmo tendo uma prorrogação, até mesmo uma disputa de pênaltis em mente, a equipe do Everton se expôs um pouco mais. A equipe do Everton tentou mais o jogo, tanto que o Richarlison teve mais oportunidades, ficou um pouco mais livre ali para tentar algumas ações junto com o Calvert-Lewin, mas novamente o atacante inglês mal no jogo, apenas o brasileiro tinha mais confiança
e um pouco mais de repertório para tentar alguma coisa, mas aí o melhor jogador hoje na Premier League, como foi no mês de janeiro e no mês de fevereiro, ele novamente desequilibrou, que é o Ilkay Gundogan, um jogador pouco falado, mas um jogador extremamente importante nesse esquema do Guardiola, né? O Gundogan já foi muito importante para aquele Borussia Dortmund famoso do Klopp, que chegou em final de Liga dos Campeões, sendo muito coadjuvante, só que agora ele consegue, com o Guardiola, ser mais protagonista. E, novamente, ele abre o placar para a equipe dos Citizens. O De Bruyne, que havia entrado minutos antes, ele muda a dinâmica ofensiva da equipe, e aí o De Bruyne acaba sacramentando essa vitória. Vitória importante, vitória que deixa o City mais próximo de mais um título, lembrando que no meu modo de ver, acho que no modo de ver de qualquer pessoa que acompanha a Premier League, o título já é do City, então o City já tem um título garantido, e agora ele encaminha para mais um, que é a FA Cup. Porém, né, será até o próximo assunto, né, que provavelmente vai ser o Chelsea, ele enfrenta uma equipe que veio bem defensivamente, que é o Chelsea, mas mesmo assim ele é favorito. Então, ótima vitória para o City, preocupação para o lado azul de Liverpool, porque o Everton é uma equipe que em determinados momentos da Premier League mostrava ser, junto com o West Ham, a equipe que poderia tirar essa quarta vaga do Chelsea, ou pelo menos brigar por ela, mas essa derrota na FA Cup mostra que o Everton será mais um mero coadjuvante aí nessa Premier League. Você falou em Chelsea, lembrando que ele ganhou do Sheffield, né? Também neste domingo, né? Mas também outra decepção, que foi o United, que perdeu de 3-1 o Leicester. O que você diz sobre isso, Alan? Que o United só iludiu? Só ilude e não ganha? Os amigos diabos vermelhos? Não quero arrumar confusão aqui, eu sei que tem muitos colegas nossos que são fãs dos Red Devils, então não vou entrar aqui em confusão, mas Amanda, eu falava até em off com o Leandro antes da gente fazer a nossa gravação aqui, antes de começar o nosso podcast, que eu até imaginava uma vitória hoje do Leicester, né, embora o Leicester seja um grande freguês do United, né, os números mostram uma grande freguesia dos Folks diante dos Red Devils, mas até pelo jogo do United do meio de semana, né? O United jogou na quinta-feira, um jogo decisivo fora de casa, onde era muito mais importante o United conseguir uma classificação, conseguir o resultado, e se esforçou muito para conseguir, né? Porque foi ali apertado, aquele 1-0 ali que dava vantagem para o United conseguir avançar. Então, eu novamente falando, eu escrevi do Southampton, eu escrevi também o prognóstico de Leicester e Manchester United, e acreditava que realmente o Leicester ele teria condições de se preparar melhor para esse jogo, né? O Leicester que também não jogou no meio de semana, ao contrário do United, e decepcionou um pouco antes na Europa League, sendo eliminado por Slavia Praga. Então o Leicester, de certa forma, tinha um pouco mais de obrigação de entrar com um foco mais aprumado para esse jogo e de se doar mais para tentar ser campeão, para tentar chegar a uma final, né? O United não tem tanto isso. O United, a missão do United na semana, ele cumpriu diante do Milan na quinta-feira. Então o jogo de hoje, é claro, é um jogo eliminatório, um jogo importante, mas para o Leicester era mais importante, né? E embora o Leicester também tivesse bastante desfalques, enfim, bastante problemas para o jogo, eu imaginava que o Leicester ele teria um pouco mais de vantagem, e por esse motivo, da preparação, do tempo, do descanso, e até por alguns desfalques do United também, essa vitória do Leicester e derrota do United não me foi tão de surpresa, assim. Eu já imaginava, é claro que até pelo retrospecto ruim do Leicester diante do United, tinha aquele pezinho atrás, né, porque existem algumas freguesias que às vezes o time não consegue jogar contra aquele certo rival pelo estilo de jogo, enfim, por diversas variáveis que acontece que o time não joga bem, mas nesse jogo o time do Brendan Rodgers demonstrou realmente estar bem preparado, e o Leicester tem aí essa situação interessante para tentar chegar a uma final, né? O Leicester vai pegar o Southampton, que teoricamente é o time mais acessível aí dos quatro, né, que estão na semifinal,
E aquela coisa, né? É um jogo só, chegando à final a mesma coisa, e aí você acaba tendo vantagem contra outros times melhores que você, porque se você consegue se preparar bem, né? United e City estão em outras competições, né, a gente sabe que o calendário é sempre muito apertado, então às vezes você consegue se preparar mais para aquela competição, e então o Leicester tem boas condições aí de quem sabe beliscar um títulozinho aí ainda nessa temporada. O que você achou da partida, Leandro? Você achou que o United ficou mais focado na Europa League, deixou as Copas domésticas de lado, por isso que sofreu a derrota hoje? Até como o Alan ele bem pontuou, né? Em off, conversamos um pouco sobre essa partida e esse ponto que ele colocou na análise dele é bem importante, que é o fato de um jogo quinta-feira exigiu muito psicologicamente e fisicamente dos Diabos Vermelhos. O jogo contra o Milan foi um jogo muito tenso, um jogo que só você analisar o gol do Pogba, você percebe o quanto foi difícil até sair o gol. Um bate-rebate dentro da área, e aí o Pogba conseguiu fazer o gol. Então, exigiu muito da equipe do United, ainda mais em questão de concentração. E aí, o tempo de descanso foi mínimo, né? Quinta-feira saiu do San Siro, sexta-feira chegou na Inglaterra, se preparou minimamente para o jogo, sábado fez aquele me engana que eu gosto, e aí hoje estava a campo contra o Leicester. E aí o Leicester se preparou a semana toda, lembrando, o Leicester ele está encaminhando para a sua segunda ida na Liga dos Campeões. O Leicester nos últimos 5 anos consegue algo de uma equipe que quer se manter entre os 8, os 7, ou até supostamente entrar num novo Big Six. Então, o Leicester é uma equipe que está mudando de patamar. Ele está saindo daquele patamar mediano para chegar num patamar de equipes que vão chegar sempre em G4 ou em G6. Então, você enfrentar uma equipe que está nessa transição totalmente positiva, sem concentração e sem fisicamente o melhor dos seus jogadores, era inevitável uma derrota hoje. Então, concordo com o Alan, a derrota hoje é uma derrota, para mim, totalmente normal, até da maneira que foi. E um outro ponto, que até comentei com o Alan em off também, é a questão do Solskjaer. Na minha opinião, é um bom treinador, mas para mim é um treinador que não tem controle do seu elenco. O Solskjaer, a partir do momento que ele necessita fazer uma rodagem de elenco, a partir do momento que ele necessita mudar as opções e sair do padrão, que é manter aquela mesma equipe por várias rodadas, a partir do momento que ele é obrigado a fazer isso, como ele foi hoje, ele não consegue. Ele não consegue manter o rendimento, ele não consegue manter o nível da equipe. E a partir do momento que a equipe sai de uma quinta-feira para jogar no domingo um jogo decisivo, eu já imaginaria uma derrota hoje. Então, tem essa questão do Solskjaer, que é um treinador que ele chegou num momento muito ruim da equipe do Manchester United, ele manteve uma sequência de vitórias absurda, levando a equipe para a Liga dos Campeões, algo totalmente inesperado pelo primeiro turno da equipe, até tirando o Leicester, né, dessa vaga, naquele jogo no King Power na última rodada, necessitando da vitória e venceu, se não me engano, por 2-0. Então, o Solskjaer, ele tem qualidades, porém, eu percebo que ele é um treinador que não tem o controle dos seus jogadores, o controle do elenco ao fazer a rodagem. Ele sempre faz escolhas que não são as melhores. E aí, nesse contexto, a derrota hoje, imaginando esse cenário, e realmente foi o cenário que aconteceu, eu já imaginaria uma derrota para o Leicester, e aí o Leicester indo num jogo imprevisível contra o Southampton, um jogo que para mim, em teoria, tem um favorito que é o Leicester, mas por ser no Wembley, por ser um jogo em um estádio neutro, ainda mais um estádio histórico, qualquer resultado é possível. Bom, então, para as semifinais é Leicester, Southampton e Chelsea City. Morreu aí, né, gente? Até o meio de abril, nós temos dois jogões, né? Top para a gente acompanhar. E agora nós vamos falar, então, de Liga dos Campeões, como é que ficou os ingleses nos jogos de idas às quartas de final. E nós temos uma espécie de déjà vu, né? Confrontos que a gente vai rever, basicamente, né? Que todo mundo falou, já aconteceu e a gente vai ver de novo. Então, quero saber de vocês sobre Real, Liverpool, como é que vai ser esse confronto. E aí, Alan, o que você achou do Real e Liverpool aí? O que você vai esperar das quartas de finais no jogo da ida?
Bom, é um déjà vu, né, como você falou, mas é um déjà vu bem diferente, né? Se a gente imaginar como aconteceu aquela final alguns anos atrás e olhar a perspectiva dos times hoje, é bem diferente, né? O Liverpool está sofrendo muito nessa temporada por desfalques, enfim, por diversas situações, né? O Liverpool parece que depois de um imenso recorde em Anfield, agora vive uma imensa maldição em sua própria casa na Premier League, né? É claro que o Liverpool da Premier League e o Liverpool da Champions têm sido totalmente opostos, né? Têm sido times diferentes. O Liverpool tem demonstrado um brilho a mais na Champions, né? Mas realmente é um jogo que vai ser bem interessante. Eu, sinceramente, hoje não consigo te apontar nenhum favorito, até porque, como eu disse, em comparação àquela final, os times estão bem modificados, e até o momento, a fase das equipes não é comparada em outros momentos, né? Os times não estão na ponta dos seus campeonatos, como é de costume, né? A gente acompanhou o Liverpool na temporada passada voando na liderança da Premier League. Normalmente a gente é acostumado a puxar a tabela da La Liga e ver o Real ali ou em primeiro ou em segundo, e nessa temporada tem sido um pouquinho diferente. Então realmente é um duelo muito equilibrado, onde vai ser interessante, né? Porque, como eu disse, o Liverpool está com um brilho especial na Champions, e o Real e Champions League é uma coisa absurda, né? Assim, a mística que existe, o casamento que existe entre os merengues e a orelhuda é um negócio absurdo. O Real também não vinha fazendo uma boa temporada, né, desde o ano passado, e até no início da fase de grupos da Champions demonstrou que poderia ter alguma dificuldade. O grupo do Real era um grupo muito complicado, e o Real conseguiu buscar alguns resultados improváveis, conseguiu passar de fase, e diante da Atalanta venceu os 2 jogos, até com uma certa facilidade. Então é um jogo que vai ser bem interessante se acompanhar. Acredito que serão 2 jogos muito equilibrados, onde realmente eu não consigo apontar nenhum favorito. Acredito que será realmente quem passar vai ser passado ali bem no detalhe mesmo, de uma forma bem justa, até diferente um pouco do que foi o resultado daquela final triste, né, para os Reds. E, Leandro, teremos a briga do City com o Haalandinho, o goleador da Alemanha. O que você acha desse confronto aí? É um confronto que ele reúne muitos aspectos, né? Principalmente com estilos de jogo. São 2 estilos de jogo parecidos. Então, em teoria, não teremos 0-0. Apesar do Guardiola ter evoluído muito essa questão defensiva, que era a questão que eu mais criticava o técnico espanhol, porque ele se preocupava muito com as questões ofensivas e estava sendo eliminado por equipes inferiores e equipes com uma ousadia maior. Já nessa temporada, não. Nessa temporada, a equipe se manteve num contexto defensivo. Vamos se preocupar em defender, mas, lógico, manter o estilo ofensivo da equipe. E contra o Borussia Mönchengladbach foi o que aconteceu. Uma equipe que faz muitos gols na Alemanha, mas que contra os Citizens não conseguiu ter tanto êxito. E aí enfrenta o Borussia Dortmund, que é uma equipe totalmente imprevisível, é uma equipe que vence o Sevilla na ida e quase que toma um 3º gol na volta, proporcionando uma prorrogação. É uma equipe que vê no Haaland a única esperança de classificação, e isso é ruim, porque o jogo coletivo do City é muito forte, para você apenas depender de um jogador enfrentando eles. Então, é um cenário que, na minha opinião, muitos veem o Chelsea-Porto um jogo mais fácil, mas, no meu modo de ver, City e Borussia é um jogo mais tranquilo para o City do que propriamente o Porto é para o Chelsea, porque o estilo de jogo do Borussia Dortmund é um estilo totalmente favorável ao City, e o Borussia Dortmund só tem uma válvula de escape, que é o Haaland. Em teoria poderia ter o Royce, em teoria poderia ter o Sancho, mas infelizmente a equipe aurinegra alemã só vê no Haaland a única esperança. E até então, o jogo de ontem mostrou muito isso contra o Colônia. Uma partida em que o Borussia Dortmund procurou 90 minutos o Haaland. É óbvio que com um talento desse, você tem que realmente procurar sempre esse jogador. Mas também é nítido que nos últimos jogos, com o sucesso do Haaland
em questões de finalizações e gols, é nítido que a equipe está procurando demais o Haaland ao invés de tentar outras opções. Então, se isso continuar acontecendo tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta, para mim é 2 vitórias do City e vitórias tranquilas. E foi um confronto que já foi realizado, inclusive, nessa década, na temporada 12-13, e o Borussia Dortmund, de uma maneira até surpreendente, venceu as 2 partidas. Diga, Alan, você discorda do nosso querido Leandro Pinho? Não, pelo contrário. A análise do Leandro, na minha visão, ela é perfeita. Até em comparação, como ele bem disse, de Chelsea e Porto, eu acredito que o Chelsea ele vai ter bem mais trabalho em trazer dificuldades para o Porto, porque o Porto demonstrou uma consistência muito forte defensivamente diante da Juve e uma capacidade muito boa de atacar, né? Então acredito que será um duelo bem parelho. E eu concordo 100% com o Leandro, embora exista até, entre aspas, uma torcida para que seja um duelo equilibrado, para que o Haaland faça um grande jogo, porque é um garoto que está no gosto dos fãs do futebol, porque tem demonstrado um futebol bem legal, tem demonstrado uma capacidade de finalização incrível. O estilo do jogo do Borussia Dortmund ele é muito frágil. É um time que toma muitos gols e o Leandro ele foi perfeito. O City ele é muito coletivo. E se o Borussia não acordar para a vida e achar que o Haaland vai decidir, o City ele vai passar fácil, vencendo os 2 jogos e se bobear em goleadas. Eu concordo na visão do Leandro. O meu entendimento é o mesmo. E completando ainda mais a informação, o Sancho está fora já há um bom tempo. Eu não sei se ele vai estar em condições de jogar aí esses 2 jogos. O Royce também recentemente está lesionado. Então, se fosse fazer uma comparação hoje, eu diria que o Chelsea ele vai ter mais trabalho para conseguir passar do que propriamente o City. É claro que a gente torce para que seja um jogo mais duro, para que o Borussia consiga fazer um jogo legal, para que todos nós que somos fãs do futebol possamos ver realmente uma grande apresentação, até para que o City, né, olhando aqui para nós aqui do futebol inglês, que torcemos para que o futebol inglês avance aí e se dê bem em todas as competições. Eu acredito que o City precisa também de um grande teste para finalmente chegar longe na Champions League. Mas hoje eu diria que o City tem boas condições de ir às semifinais da Champions, porque o Borussia precisa evoluir muito para conseguir trazer dificuldades para o City. Vocês acham que o Porto-Chelsea, então, é o jogo moleza das quartas de final? E aí, Leandro, o que você acha? É complicado porque eu particularmente tenho alguns times simpatizantes na Europa. E, por incrível que pareça, em Portugal, meu time é o Porto, na Espanha, o Real Madrid, e na Alemanha, o Borussia Dortmund. Coincidentemente, as 3 equipes que vão enfrentar ingleses nessa fase das quartas de finais. Então, eu sou muito preparado para falar do Porto, porque eu acompanho muito o Porto. Inclusive, ontem o Porto teve um desempenho pífio contra o Portimonense, vencendo o Portimonense, mas de uma maneira, numa preguiça danada, parecendo que estava sendo obrigado a vencer o jogo. E o Porto, ele vem mal no Campeonato Português. Para mim foi uma grande surpresa a eliminação da Juventus, porque o Porto, inclusive 3 dias antes do Porto enfrentar a Juventus no Estádio do Dragão, consequentemente o primeiro jogo da fase oitavas de final, o Porto tinha perdido em casa para o último colocado, que não havia vencido ainda na competição. Ou seja, o Porto foi para o jogo do Dragão tendo uma derrota em casa para o último colocado de uma maneira tomando um 3-0 no primeiro tempo. Então, é uma equipe totalmente imprevisível. Aliás, né, dessas quartas de finais tem muitas equipes imprevisíveis. Você tem um Liverpool imprevisível, um Real Madrid imprevisível, um Borussia Dortmund imprevisível, e o Porto entra nesse contexto de ser uma equipe imprevisível. É uma equipe que pode perder, como perdeu para o último colocado do Campeonato Português, que não está nem entre as 5 melhores ligas da Europa, ou pode fazer um primeiro tempo fantástico contra a Juventus e coincidentemente, no segundo tempo, abrir um 2-0. Esse é o Porto, é uma equipe totalmente imprevisível, mas analisando estilo de jogos, analisando os momentos, até como o Alan bem enfatizou do Borussia Dortmund, até as questões
de elenco, hoje o Porto vai oferecer muito mais riscos ao Chelsea do que propriamente o Borussia ao Manchester City. Mas isso necessariamente não indica um jogo difícil para o Chelsea. No meu modo de ver, o Chelsea vence esse confronto, passa para as semifinais com algumas dificuldades, mas menos do que... Aliás, né, mais do que o City vai ter contra o Borussia. Mas o Porto é uma equipe totalmente imprevisível. O Sérgio Conceição, ele até fala muito disso, né? Que ele fala que, às vezes, ele arma o time para se defender, o time ataca. Ele arma o time ofensivamente, o time fica equilibrado e não ataca tanto. Ou seja, o próprio técnico, em coletivas recentes, afirma que não tem o controle da equipe. Então, é uma equipe totalmente imprevisível. E aí, já falando do outro lado, o lado favorito, o Chelsea não toma gol há 7 jogos. O Chelsea vem se reencontrando com o Thomas Tuchel. Todo aquele sucesso do Lampard, do fim da última temporada e do início dessa, o Tuchel encontrou em 10 jogos. Então, temos um Chelsea muito mais confiante, um Chelsea que se acostumou a vencer os jogos sem tomar gol, um Chelsea que, muito por competência do técnico alemão, vem recuperando jogadores que podem potencializar ainda mais rendimento, que é os jogadores contratados nessa janela, que é o Ziyech, o Werner e o Havertz. Tem no Thiago Silva um líder dentro de campo, tanto defensivamente como até em questão mesmo de liderança, sendo o capitão da equipe. Tem o goleiro que, por mais que ainda tenha umas considerações sobre o Mendy, é um goleiro que tem um posicionamento muito eficaz, é um goleiro que não vai tomar gols bestas. Então é uma equipe muito equilibrada, defensivamente, no meio campo com o Jorginho Kanté, e ofensivamente agora se reencontrando com Havertz, Ziyech e o Werner, sem falar do Mason Mount, que para mim é o melhor jogador do Chelsea na temporada. Então, com esses aspectos, com essas considerações, eu vejo um Chelsea classificando, mas o Porto é uma equipe imprevisível. Tem que ver como é que vai estar o Porto nesse dia, se vai estar num dia de Juventus ou se vai estar num dia que perde para o último colocado do Campeonato Português. Bom, e também tem o jogão das quartas, que não vamos entrar em mérito, que não faz parte do inglês, né, que é o Bayern PSG. Então, deixa isso daí para os nossos amigos do francês e do alemão, né? Bom, Leandro, e eu quero saber as informações. O que você nos conta do mundo do futebol inglês? As informações dessa semana vêm muito do que foi a semana dos clubes ingleses nas competições da UEFA, né? Começando justamente pelo resultado mais surpreendente da semana, né? Que é o resultado da eliminação do Tottenham, uma eliminação totalmente imprevisível. O Tottenham já, até foi um dos comentários, tanto o meu como do Liscay, como do próprio Matheus e até mesmo do Alan no último Conexão, que o Tottenham já estava encaminhando para umas quartas de final de Europa League, e aí até minimamente projetamos um Tottenham United, Tottenham e Arsenal já em quartas de finais, mas muito pelo contrário. A equipe de José Mourinho teve uma atuação patética, uma atuação deplorável, que ocasionou nessa eliminação aí surpreendente, né, com o show do croata Orsic, aliás, um dos talentos aí em ligas menores na Europa. Provavelmente na próxima temporada já vai estar em uma grande liga. E aí esse jogador mostrou todo o seu potencial fazendo 3 gols e eliminando o Tottenham. E aí essa eliminação ocasionou também muitas notícias e especulações dentro da Inglaterra. Inclusive hoje tinha muito burburinho que dependendo da maneira que o Tottenham perdesse hoje para o Aston Villa, o Mourinho já seria demitido hoje. Então, só para ver como estava o clima do Tottenham para a partida de hoje. Só que com a vitória já elimina essa possibilidade, mas o fato de já ter ocorrido essa notícia nessa semana pode ser que qualquer outra derrota um pouco mais impactante pode proporcionar essa demissão do José Mourinho. E aí, a partir do momento que fala em demissões, já fala em contratações. E aí vem especulando nesses últimos 3 dias o Ancelotti do Everton indo para o Tottenham. Uma especulação ainda bem inicial, ainda não é muito noticiado ainda na Inglaterra, mas o The Sun, que é uma das fontes confiáveis aí do futebol inglês, já mencionou um possível interesse do Tottenham, caso o Mourinho saia, em ir contratar
o técnico italiano, que recentemente fez algumas críticas à diretoria do Everton, fez até críticas para o elenco do Clube Azul. Então, está tendo um desgaste aí do técnico italiano com o elenco e diretoria do Everton, e isso poderia abrir as portas de uma possível negociação, mas, como disse anteriormente, é apenas burburinhos e especulações de uma eliminação impactante do Tottenham. E agora falando das partes vitoriosas, né? Começando pela Europa League ainda, né? Continuando na Europa League, teve a questão da vitória do Arsenal, vitória não, né? Classificação do Arsenal vindo de uma derrota para o Olympiacos, até uma derrota que causou um pouco de preocupação ali no meio do jogo. O Olympiacos conseguiu fazer 1-0, quase fez o segundo imediatamente, lembrando que o Olympiacos só conseguiria se classificar com 3-0, mas quase que o 2-0 veio. Aí, se o 2-0 acabasse acontecendo, poderia deixar um jogo com climas de dramaticidade, mas a equipe do Arteta conseguiu conduzir ali a derrota pelo placar mínimo e aí conseguiu a classificação. O Arsenal, que na temporada passada havia sido eliminado pelo mesmo clube grego. Então, essa classificação é importante, lembrando que o Arsenal está a 9 pontos do Chelsea na Premier League, então, via Premier League, as chances dos Gunners ir para a Liga dos Campeões remotas. Então, a única oportunidade mesmo dos Gunners, além de ser campeão de algo importante e de ir para a Liga dos Campeões, é a Europa League. Então, essa é a única cartada dos Gunners, que, já falando um pouco do sorteio, vai enfrentar uma das equipes sensações. Aliás, né, a Europa League é conhecida por sensações, e uma delas o Arsenal irá enfrentar na próxima fase, que é o Slavia Praga, inclusive equipe que eliminou de forma categórica o Leicester. Então, é uma equipe que já conhece o caminho de derrotar o inglês. Então, esse é o próximo jogo da fase quartas de finais dos Gunners. E ainda continuando falando de clube inglês dentro da Europa League, tem o United, que já foi mencionado aqui anteriormente, se classificou no melhor jogo, pelo menos de história, dessa fase oitavas de final da Europa League, eliminou o Milan, e aí com essa classificação muito importante até para a equipe criar corpo dentro da competição, o United conseguiu essa classificação e agora vai enfrentar uma outra sensação da Europa League, que é uma sensação espanhola, que não vem muito bem na La Liga, mas que dentro da Europa League vem surpreendendo. Eliminou recentemente o Napoli, que era uma das equipes que tinha a possibilidade de chegar mais forte nessa reta final, mas já na primeira fase conseguiu eliminar a equipe do Napoli, que é o Granada, né? O Granada é uma equipe totalmente ofensiva, uma equipe que tem métodos de jogo interessante, é uma equipe que vai de um 3-4-3 para um 4-3-3 em 5 minutos, então é uma equipe que não tem medo, é uma equipe que vai para cima, e o United, uma equipe bem estável, vai ser um jogo interessante, né? Vamos ver como o United vai se preparar para um time que não tem muitas responsabilidades, já ao contrário do United, tem muitas responsabilidades, que é conquistar um título importante. Então, é um confronto bem interessante de uma equipe que vem de uma classificação contra um gigante europeu e agora, num cenário totalmente diferente, vai enfrentar uma surpresa espanhola. Então, é um dos jogos interessantes aí da Europa League, de um clube inglês, que é entre Manchester United e Granada. Só vale ressaltar que Arsenal e United estão em chaves diferentes, ou seja, com as duas equipes inglesas caminhando suas classificações, tanto nas quartas quanto nas semis, teremos mais uma final de Europa League entre clubes ingleses, fato que ocorreu em 2019, quando o Chelsea goleou o próprio Arsenal por 4-1 pela Europa League. E aí, para encerrar o girão de notícias da semana do futebol inglês, temos o Chelsea, né, que venceu de maneira simples e objetiva o Atlético de Madrid, e aí se encaminha, até no assunto anterior que mencionamos bem aqui no Conexão, encaminha para umas quartas de finais, sendo o favorito contra o Clube do Porto. Fato que o próprio Tuchel, na sexta-feira, falou em entrevista, né, falou que o foco do Chelsea é a Premier League, é a FA Cup e é a Liga dos Campeões. Ele não vai priorizar nada. Então temos um técnico, com aquele discursinho também do Me Engana que eu gosto, mas um técnico que terá que escolher, porque o Chelsea, por mais que o Chelsea tenha um elenco interessante nessa reta final, é evidente que você vai ter que priorizar uma das competições sem avisar ninguém, mas avisando o elenco. E aí fica essa curiosidade, qual competição que o Chelsea vai priorizar? Se vai ser a FA Cup, que, no meu modo de ver, é a menos provável, se vai ser a Premier League, para ter aquela garantia de Liga dos Campeões na próxima temporada, ou se vai ser ousado e vai tentar priorizar
a maior competição de clubes do mundo, que é a Liga dos Campeões, sendo assim, indo em busca do bicampeonato. E esse foi o girão de notícias aí do futebol inglês dessa semana, mais focado nas competições da UEFA. Bom, e agora nós vamos falar de setorismo, vamos falar do seu Gunners, né, Leandro? O que você me conta do seu time do coração? Você já tá com a camiseta e tem que mostrar para todo mundo, né, que é Gunners, né? Sem clubismo aqui, mas não deu. Não deu. Mas ultimamente é difícil ser torcedor dos Gunners. Mas as notícias dos Gunners nessa semana também foram notícias um pouco mais tranquilas. Primeiramente, teve uma declaração do Arteta referente ao Odegaard, lembrando que o Odegaard, apesar dos seus 22 anos de idade, recentemente ele foi condecorado como capitão da seleção norueguesa, mesmo com a baixa idade. Isso é uma coisa muito importante, até para essa questão da carreira do Odegaard estar evoluindo aí, teve um bom papel na Real Sociedad, ainda pertence ao Real Madrid e vem fazendo bons jogos pelo Arsenal. E aí, dentro desse contexto, na entrevista, o Arteta falou em que o Odegaard não é apenas líder na Noruega, e sim no Arsenal. E aí o Arteta deixou bem claro o posicionamento dele referente ao Odegaard, de contratação definitiva, mas não é tão simples assim, porque o valor de mercado dele é alto, e o Real Madrid, apesar de adorar, aliás, no Real Madrid ele parece muito Corinthians nesses aspectos, adora emprestar um jogador, né? Então tem que ver o quanto o Real Madrid quer continuar com o Odegaard, porque o Zidane, em teoria, continuando no Real Madrid para a próxima temporada, que não é tão simples assim, porque aparentemente o francês pode realmente sair do Real Madrid, mas supondo que ele continue, o Zidane já deu algumas declarações de não querer muito o norueguês no clube merengue. Então, isso, com a permanência do Zidane, pode facilitar aí uma negociação futura do norueguês, em definitivo, para os Gunners. Lembrando que o Odegaard, ele realmente é uma das peças fundamentais nessa reta final aí do clube londrino. E aí a segunda notícia é uma notícia que já acabei de dizer referente à Europa League, a classificação do clube para as quartas de finais, eliminando a equipe grega Algoz dos Gunners na última temporada, e essa classificação para as quartas de finais, enfrentando uma das surpresas, que já até eliminou o embalado Leicester na época, né, o Leicester vice-líder da Premier League, mas o Leicester sequer conseguiu fazer um gol nesse Slavia Praga, primeiro jogo 0-0, segundo jogo 2-0, e aí o Slavia Praga vem de uma classificação muito emblemática contra os Rangers, né, que é uma equipe famosa aí no cenário europeu, pelo fato de ser campeão com muitas rodadas de antecedência no campeonato escocês, uma equipe que poderia muito bem estar nessas fases de quartas de finais, surpreendendo até chegando numa semis, pelo fato do sucesso que vem fazendo no campeonato escocês, treinado pelo ídolo do Liverpool, Steven Gerrard. Mas o Slavia Praga tirou esse sonho do Gerrard em ter voos mais altos aí na Europa League. Então é um jogo que os Gunners precisam se preocupar muito, que é contra o Slavia Praga, equipe tcheca, e com certeza, ao lado do Granada, é a equipe mais surpreendente desta edição da Europa League. E aí, para encerrar, é uma notícia que eu havia dito na última conexão, mas que teve evolução, que é a questão da contratação de Franck Kessié para os Gunners. O Arteta já, em algumas entrevistas, até no início da temporada, disse que o principal setor em que o Arsenal deve se preocupar não era nem o setor defensivo, né, em questões de zagueiros, e sim de volantes. O meio-campo é o setor que mais preocupa ele. E aí, dentro desse contexto, um dos destaques nesse setor no futebol europeu dessa temporada é o marfinense Franck Kessié, que vem fazendo partidas muito, muito interessantes vestindo a camisa do Milan, e aí o Arteta pediu a contratação desse jogador. Porém, não foi divulgado os valores em que o Arsenal vai oficializar a proposta, mas, segundo o Transfer Market, né, que é o site responsável pelo valor dos jogadores, o marfinense é avaliado em 40 milhões de euros. Então, supondo que o Arsenal deve enviar uma proposta entre 50 a 60 milhões de euros aí pelo marfinense, já pensando na próxima temporada. Independentemente se tiver classificado na Europa League ou na Champions, o Arsenal já vai se preparando aí para a próxima temporada. E esse foi o girão dos Gunners desta semana.
E com você, Alan, quais os destaques do time que você escolheu para essa semana? Bom, primeira vez que eu trago aqui a parte de setoristas, né? Nos últimos programas eu acabei ficando com a incumbência de apresentar, então essa é a primeira vez que eu trago aqui, e acabou que eu não tive muito tempo para me preparar, para conseguir coletar as informações, então eu decidi falar sobre o Southampton, né, como a gente já comentou, Imaginei. Que é um clube que recentemente... Não e queria até falar não, mas eu imaginei. que recentemente, inesperadamente, eu acabei adotando aí como um time a se acompanhar aí no futebol inglês. Eu já expliquei aqui nas outras edições o porquê disso, os fatos curiosos que me levaram a ter um coração mais quebrantado em relação ao Saints. E as informações sobre o Southampton aqui, eles chegaram, né, às semifinais aí da FA Cup, conseguiram vencer aí o Bournemouth pelo placar de 3-0. Ele vai enfrentar o Leicester, né, na semifinal, no próximo dia 17, ou seja, terá mais ou menos praticamente um mês aí para conseguir se preparar para esse jogo. O técnico do time, o Ralph Hasenhuttl, disse que está muito feliz e que realmente espera que o time consiga desfrutar muito desse jogo, né, consiga fazer o seu melhor, porque o Southampton ele tem a chance de fazer um feito histórico, de conseguir chegar à final da FA Cup e quem sabe até mesmo brigar por esse título. É claro que dos 4 é o time mesmo menos cotado para isso, porém, por ser um campeonato eliminatório, e são só 2 jogos, né, para você conseguir levar um título expressivo para o clube, que é um clube que não tem tanta tradição assim na Inglaterra, mas que tem boas condições de avançar. E como eu disse também na parte do giro de notícias, o Southampton ele não vem bem na Premier League, é um time que em uma certa rodada no início da temporada chegou até a bater na liderança, né, na Premier League, mas foi algo totalmente ocasional e momentâneo, e dos últimos 11 jogos, o Southampton perdeu 9, e por conta disso está na 14ª posição, com 33 pontos, 7 de diferença para o Fulham, que é o primeiro ali próximo da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Southampton é contra o Burnley, né, somente no dia 4, a gente sabe que vai ter aí um período aí de folga nos campeonatos europeus por conta das datas FIFA, alguns jogos aí que terão das seleções, então por isso nós teremos aí alguns dias de folga aí sem jogos pela Premier League, então o Southampton só volta a jogar no dia 4 contra a equipe do Burnley, um jogo que é dentro de casa, de certa maneira é um confronto direto para que o Saints consiga aí vencer e não ficar flertando ali com a parte de baixo da tabela, porque a gente sabe que vai chegando às fases finais e os times que não conseguem vencer acabam enfrentando esses fantasmas aí do rebaixamento. E voltando a falar sobre a semifinal da FA Cup contra o Leicester, o confronto entre Leicester e Southampton tem sido bem interessante nos últimos tempos, né? O retrospecto mostra isso. Nos últimos 4 jogos, cada um dos times venceu 2 vezes, né? E para quem não sabe ou para quem não se lembra, o Leicester foi aquele time que venceu por 9-0, né, na temporada 2019. Foi um resultado assim bem expressivo e bem curioso, né, da maneira que aconteceu na casa do Southampton. Então foi um resultado bem expressivo diante dessas 2 equipes. E nas 2 vitórias do Southampton, os Saints venceram fora de casa. Então talvez o fator de ser um jogo de mão única, onde não exista um certo mandante, talvez seja favorável aos Saints para jogarem de uma maneira mais descontraída, para não jogarem com tanta pressão e talvez tentarem surpreender também a equipe dos Folks. Então é isso, Amanda. Esse foi o giro de informações aqui sobre o Southampton, que chegou na semifinal da FA Cup e precisa tomar um pouquinho de cuidado na Premier League para não brigar ali nas rodadas finais, para permanecer na elite do futebol inglês e que vai se preparar aí durante praticamente um mês para tentar fazer um jogo histórico diante do Leicester em Wembley e tentar chegar a uma final inédita na FA Cup na temporada 2020-2021 aí no futebol inglês. Pois é, vocês não falaram, mas eu vou falar, já que vocês têm preferência de vocês, porque eu também não posso ter amigo. O Alan já sabe que é a minha preferência, né?
Mas eu tenho que falar do Hinaldo, que tem um pré-contrato com o Barcelona. Eu, particularmente, eu gosto muito dele, e justamente agora que nós estamos com esses desfalques, ele foi extremamente importante nesses últimos jogos. Apesar que o Phillips e o Kabak tá bem ali na frente, mas eu ainda acho que ele não seria o momento para ele sair, mas não tem muito o que fazer. O que você achou, Leandro, dessa saída do Hinaldo para o Barcelona? Por mais da idade dele já estar avançada, até por uma contratação de um clube gigante como o Barcelona, para mim é uma contratação boa, apesar da idade do Wijnaldum. E o Wijnaldum, ele tem umas questões de evolução na carreira dele bem interessantes, né? Ele chega no Newcastle e come a bola no Newcastle, faz partidas espetaculares, mostrando o perfil do futebol inglês, que é aquele box-to-box, né? Que é o de área em área, que é aquele volante que faz gol, aquele volante que entra na área, né, como os ingleses bem gostam, né, aquele jogador que não fica preso em uma só função, em sim em várias. E o Wijnaldum, ele chega no Liverpool para mudar o patamar do Liverpool, né? O Klopp, ele falava muito bem isso na época, né? Com a possível saída do Coutinho, ele precisava de meio-campistas que fizessem uma função parecida, de conseguir a marcação e conseguir eventualmente a questão ofensiva de fazer os gols. E aí ele encontrou no Wijnaldum um jogador perfeito, um jogador desequilibrante. E essa contratação do Barcelona de pré-contrato, ela vem por um jogo, né? Porque aquele 4-0 histórico em Anfield em 2019, o Wijnaldum foi disparado no melhor em campo. Então vem muito daquilo, né? Se o Wijnaldum não está naquele jogo, provavelmente o Liverpool não teria feito aqueles 4 gols e aí ido para a final contra o Tottenham. Então, a contratação, apesar da idade avançada do Wijnaldum, uma contratação muito eficaz da equipe catalã. Lembrando, o Barcelona tem sérios problemas no meio-campo, principalmente defensivo, e o Wijnaldum, a curto prazo, poderá resolver esses problemas. E lembrando, o Wijnaldum é um dos jogadores holandeses que fez gol no Brasil em 2014, naquele 3-0 lá. Ele faz o último gol. Você acha que foi uma escolha acertada do... agora esqueci. Holandês. Mas que deu um branco já agora aqui. Koeman. É o Ronald Koeman. Você acha que ele vai esquentar banco no Barcelona? Já estão começando a especular que ele vai para esquentar banco, Alan. Amanda, eu não acredito que seja para esquentar banco, não. Eu não acredito que um investimento desse tamanho seja para chegar e para esquentar banco. É claro que ele vai ter que chegar e se adaptar ao clube. É um futebol totalmente diferente, se você analisar a Premier League com o futebol espanhol, né, a dinâmica de jogo do Liverpool com a dinâmica de jogo do Barcelona. Então é claro que ele vai ter que chegar e buscar se adaptar ao clube, mas pela qualidade do Hinaldo e até pelo investimento, você não contrata um jogador de um grande clube europeu para o cara chegar e ficar encostado, né? Você tem a perspectiva de usar ele, né? E ainda mais olhando para o Barcelona e entendendo que o clube catalão está vivendo uma transição de presidência, de diretoria e até de filosofia. A gente sabe que o Barcelona aí para as próximas temporadas, para os próximos meses, vai existir uma grande reformulação em todo um plantel ali, muitos jogadores já gastos no clube, diversos jogadores, acredito eu, que serão dispensados, que serão negociados. Então, realmente confirmando a chegada do Hinaldo, eu não acredito que ele vai chegar para esquentar banco. Eu acredito que ele chega, claro, precisando se adaptar ao clube, precisando mostrar a sua capacidade, mas se ele fizer a média do que ele demonstrou no Liverpool, ele tem boas condições de vestir a camisa do Barça e de ser um jogador importante ali no meio de campo da equipe catalã. Bom, vida que segue, né? O meu Liverpool vai ficar sem ele, então é assim, é a vida, né? Uns chegam, outros vão, né? Vão. O Liverpool vai se encontrar de novo, nós ganhamos de novo o Premier League. Não vai ser dessa vez, né? Nessa temporada não vai ser. O Klopp já decepcionou a gente, então vamos bola para frente. Bom, e Leandro, o que você traz de histórico, de marcante? O quadro referente ao dia
que está sendo a gravação, é relembrar um grande jogador da história da Premier League. E nessa data, 21 de março, o número 21, em teoria, eu achava que teria muitos nomes, mas infelizmente não tem tantos nomes assim, de história de jogadores que fizeram história na Premier League. Porém, o escolhido é um baita jogador da nacionalidade espanhola que fez história na história recente da Premier League. Nem precisei ir para os anos 90 ou até mesmo na penúltima década, e sim na última década, que é o Davi Silva. O Davi Silva, que eternizou a camisa 21 dentro do Manchester City, é o escolhido hoje do quadro especial referente à data que está sendo gravado com um jogador que representou bem essa camisa, no caso, o 21, esse 21 de março de 2021. E aí falar do Davi Silva é muito simples, porque foi um jogador que mudou muito o patamar médio ofensivo da Premier League. A Premier League tinha muitos jogadores que eram lado de campo, que se preocupava apenas em correr e dar assistências, em fazer cruzamentos ou apenas chutar de qualquer maneira. Tinha muito disso, os wingers, né, que é conhecido na Premier League. E o Davi Silva, ele sempre foi um ponta, mas ele sempre foi um ponta criativo, um ponta em que a velocidade que ele conduzia não era em quilometragem, em sim com a bola no pé. Então ele chega no Manchester City e muda essa percepção dentro da Premier League, de um jogador em que necessariamente você pode ser um ponta, mas necessariamente você não precisa ser um ponta de velocidade, e sim um ponta cerebral. Então a homenagem hoje vai para o Davi Silva, um jogador que fez história no Manchester City, chegou em 2010 e ficou até 2020, e dentro desses 10 anos ele conquistou 13 títulos, inclusive ele teve participação fundamental naquele título em 2012, tendo feito 2 assistências naquele jogo. Então, um jogador histórico para os Citizens, para muitos, em questão de técnica, é o melhor da história do City, até mais que o Agüero. Provavelmente o De Bruyne, se ele continuar mais umas 5 temporadas, pode conseguir esse cargo de melhor jogador tecnicamente da história do City, mas como a longevidade do Davi Silva no momento é maior, então muitos torcedores, propriamente do City, consideram ele o melhor jogador tecnicamente da história do clube em questão de longevidade. E aí alguns números, ele teve 436 jogos, fez 77 gols e 141 assistências, ou seja, um ídolo tanto do Citizens como um ídolo da Liga, ou seja, da Premier League. Então hoje a homenagem vai para esse craque espanhol, campeão do mundo mesmo do banco de reservas, mas campeão do mundo em 2010 e com diversos títulos na carreira, inclusive 13 pelo Manchester City. Então a homenagem vai para o Davi Silva hoje. Camisa 21, neste 21 de março. 21 também da seleção espanhola, né? Bom, não teremos apostas, porque os jogos vamos ter a pausa da data FIFA, né? Então, vai ter um longo período aí parado, então vamos deixar mais para frente. Vamos zoar um pouquinho nossos amigos do United, que é aquele novo patrocinador que antigamente era o time Chevrolet, né? O time Chevrolet, e agora é do TeamViewer. Como é que vocês esperam daquele novo patrocinador? Onde será o ponto estratégico do patrocinador na camisa? Vocês sabem como é que é, né? O símbolozinho, né? Um azulzinho com 2 setinhas para o lado. Como é que vai ser aquele? Bom, só o fato do azulzinho já me causa um certo espanto, né? Porque embora o Chelsea, que é um azul, não seja do rival, mas o City, que é um azul, é rival. Então, será necessário uma grande criatividade aí da parte da patrocinadora para conseguir se adaptar ao clube, né? Porque a gente sabe que torcedor é muito cri-cri, é muito chato, né? Com relação a cores, né? Ainda mais quando você tem uma rivalidade monopolizada ali com um azul e um vermelho, né? Quando você fala City, Manchester, você sabe que tem um lado azul e um lado vermelho. E aí, se você diz que na camisa do Manchester United, a patrocinadora lá, o símbolo dela é um símbolo azul, acredito que já vai ter que ter um ajuste aí de causa para que não tenha esse problema, né? Então,
É claro que, assim, quando você vai fechar um plano de parceria, acredito eu que os negociadores, os agentes, eles pensam nas cifras, eles pensam no negócio num todo, né? Porém, é necessário que exista o bom senso do lado futebolístico para que você consiga fechar um negócio, né? Por exemplo, você imaginar um time aqui do Brasil, né? Enfim, você vai, fechou um contrato com o WhatsApp, por exemplo, lá que é o símbolo verde, né? Só imaginem aí os clubes que têm a rivalidade com times verdes. Aí você vai colocar o logo Botando seu estampado. Corinthians, né? Um time, qualquer time aí. Existe um problema aí, né? Então é aquilo. O negócio em si ele é importante, né? Com relação às cifras, ao contrato, ao marketing que existe por trás. Porém, futebolisticamente falando, é necessário que exista um bom senso para que acabe sendo um casamento legal e os próprios torcedores abracem a causa, enfim, comprem as camisas novas, porque é o que resulta em investimento para o clube, né? Porque se não existe esse entendimento da rivalidade do lado futebolístico nesse meio de negociação, você acaba dando com a cara no poste. Então, será necessário um equilíbrio para que se encontre o meio termo para que todos saiam satisfeitos nessa negociação. Pois é, 2 bilhões, muito dinheiro, e é o preço a se pagar, né? Eles precisam desse dinheiro, né? O United está mergulhado em dívidas, e também tem a questão do Chelsea. Lembra quando começou aquele número 3 na frente, deu um bafafá danado, muitos torcedores questionaram aquele 3, porque começou a ser associado a má sorte, porque o Chelsea começava a perder de 3. Não sei se vocês lembravam no começo, mas agora os torcedores já acostumaram e esqueceram o assunto. E você, Leandro, o que você acha desse novo patrocinador aí? Como o Alan bem disse, né? E tem um caso curioso aqui dentro do Brasil. Na década passada, a Coca-Cola, ela patrocinava tanto o Inter quanto o Grêmio. Mas, para patrocinar o Inter, era mais simples, porque originalmente o símbolo da Coca-Cola é vermelho. Mas, dentro do CT do Grêmio, o outdoor da Coca-Cola, ele era preto. Justamente para fugir da questão vermelha. E até citando Corinthians e Palmeiras, teve uma petição com milhares de assinaturas, e quando eu digo milhares, era milhares mesmo de assinatura para a grama de Itaquera ser preta e não ser verde. Aí você imagina, se dentro de um algo tão natural, que é a grama, dela ser verde, a torcida já quer algo diferente, imagina tudo vinculado à camisa, né, que é o patrimônio oficial e de visibilidade do clube, né? Então é algo bem complexo, é algo bem... É algo que o marketing do próprio Manchester United tem que saber trabalhar, porque são cifrões altos, mas eles não podem esquecer que o clube Manchester United envolve muitos sentimentos, tanto dentro da Inglaterra quanto fora. Então é algo delicado ter esse equilíbrio de ter uma marca valiosa patrocinando o seu clube, porém a cor ou algo que envolva outros clubes, principalmente rivais. É complicado. Torcedor é muito crítico, né? Tudo ele questiona, então tudo é associado a rival, briga, então é meio difícil, né? Mas a gente tem que suportar, né, o Alan? Já pensou o WhatsApp no seu timão aí? Mas o fato mais interessante, Amanda, e está muito ligado à sua primeira fala, no fim de tudo, o que vai valer é o que o Manchester United vai fazer dentro de campo. Né? Se o time estrear com a camisa e passar para a fase final da Europa League, conseguir eliminar o City e passar para a final da FA Cup, todo mundo vai amar, as camisas serão vendidas e vai ter a mística da nova camisa e todo mundo vai adorar. Mas se o time começa a perder, estreia com a camisa e perde, aí o torcedor ele vai procurar algo para criticar. E aí vai ser a nova camisa, vai ser o logo, vai ser aquela dificuldade, né? Assim como foi o Chelsea, que estreou a nova camisa com 3,
o time teve um momento ali de instabilidade, aí o torcedor foi lá e criticou. E agora que o time está numa fase melhor, já não existe mais tanta crítica. Então, assim, é claro que de começo pode existir as críticas, enfim, todos os problemas que a gente está citando aqui, mas no fim de tudo, o que vai valer mesmo é o resultado do United. Se o time for bem, isso acaba sendo encoberto, e se o time for mal, essa vai ser um dos argumentos para que o torcedor critique o time, o técnico e o clube em si. Mas é assim mesmo, agora estou ansiosa para ver essa propaganda, que deve ser maior que da Chevrolet. Tomara. Bom, então a gente fica por aqui. Eu quero agradecer ao Leandro Silva pelos comentários, pela participação, ao Alan Martins por ter nos ajudado mais uma vez aqui, que é sempre o protagonista, mas dessa vez ele foi de comentarista, né, Alan? E ficamos por aqui. Gostou hoje de estar do outro lado, Alan? Sim, o importante é a gente estar participando, né? Enfim. Na verdade, eu gosto mais de comentar do que apresentar, porque comentando eu posso dar meus pitacos, né? E apresentando a gente precisa distribuir mais a bola, né? E comentando você acaba tendo mais oportunidades de falar um pouquinho mais, mas o importante é poder participar, né? E como eu sempre digo, é muito legal o nosso projeto de fazer o podcast Conexão Premier, de falar do futebol inglês, de poder se aprofundar um pouquinho mais, de falar de uma maneira mais específica, porque realmente um futebol muito legal, de muita qualidade, que sempre tem muito assunto. Então, agradecer aí a ajuda também do Leandro, que tem nos acompanhado bastante. E parabenizar você, Amanda, né, a sua estreia aqui no nosso podcast, apresentando com muita qualidade, capacidade. Então é isso, né? Fica meu agradecimento e foi muito legal ter comentado aqui com vocês hoje. E você, Leandro, quer fazer suas considerações finais? Primeiramente, parabenizar tanto você, Amanda, pela apresentação, parabenizar o Alan, né, que na semana passada, em Mistra, ele foi um apresentador e hoje companheiro aí, comentarista. Então, primeiramente, parabenizar vocês pelo prazer aqui de mais um Conexão Premier. O meu segundo, tomara que o segundo de muito. E aí, mandar um abraço aí para os telespectadores, um abraço tanto para você, Amanda, quanto para o Alan. Satisfação imensa aí em mais um Conexão Premier. Bom, então ficamos por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou, né? Que vai nos acompanhar muitas e muitas vezes aí pelos podcasts, pelo YouTube. Ficamos aqui então com a Conexão Premier. E você acompanhe mais essas e outras notícias no FNV Esportes.